fatos revelados no canal do documentário. Fique por dentro desse incrível vídeo. Se inscreva e deixe seu like. A família Lannister. A casa Lannister de Rochedo Casterly é uma das grandes casas nobres dos Sete Reinos e a maior, mais poderosa e importante das terras ocidentais. Seu assento de poder é a fortaleza de Rochedo Casterly, embora um ramo menor da casa exista na cidade de Lannisport. Seu símbolo é um leão dourado em um campo carmesim. Seu lema oficial é Ouça-me rugir. Contudo, um lema não oficial, mas igualmente bem conhecido, é um Lannister sempre paga as suas dívidas. Bonitos, altos, de cabelo dourado e olhos verde esmeralda, os Lannisters têm sangue de aventureiros de Andalus que criaram um poderoso império no oeste, entre as colinas e os vales. Através da linhagem feminina, eles descendem de Lan, o Esperto, uma figura lendária da Era dos Heróis, que enganou os membros da Casa Casterly, roubando seu principal castelo, ainda durante a Era dos Primeiros Homens. Os Lannisters governaram as terras ocidentais como reis do Rochedo por milênios até a Guerra da Conquista, quando seus exércitos foram derrotados no Campo de Fogo. O rei Lothar Lannister teve que dobrar o joelho para Aegon Targaryen. Este, por sua vez, poupou a vida de Lorraine e permitiu que a casa Lannister conservasse seu poder e suas terras, agora retendo o título de protetores do Oeste em nome do Tronos de Ferro. No começo dos livros, o Senhor de Rochedo Casterly é o Lord Tywin Lannister, cuja filha, Cersei, é esposa do rei Robert Baratheon. Ele também tem outros dois filhos. Sor Jaime, um cavaleiro da guarda real, e Tyrion, um anão. A Era dos Heróis. Os Lannisters apareceram durante a Era dos Primeiros Homens, em relatos históricos da Era dos Heróis, governando boa parte das terras ocidentais, a partir de sua fortaleza em Rochedo Casterly, quando destronaram a antiga Casa Casterly do seu assento de poder. Eles alegam ser descendentes de Lan, o Esperto, a figura lendária que enganou os Casterlys e roubou seu castelo. De acordo com fontes semi-canônicas, conforme a família foi expandido, membros da casa Lannister foram deixando Rochedo Casterly e fundaram ali perto uma pequena vila que mais tarde se tornaria a gigante cidade de Lannisport, formando um braço menor da casa. Enquanto isso, os Lannisters de Rochedo Casterly se tornaram os poderosos reis do Rochedo. Primeiro rei Lannister verificável historicamente foi Lothar e, apesar de tal título ter sido dado a Lando Esperto, postumamente, reis do Rochedo. Durante a invasão Andala em Westeros, a casa Lannister inicialmente lutou contra os invasores e aventureiros Andalus que tentavam se estabelecer nas terras ocidentais, mas eventualmente se voltaram para a diplomacia, arranjando casamentos entre nobres Andalus e dos primeiros homens. Ao mesmo tempo, filhos e filhas de Andalus foram levados para Rochedo Casterly, como reféns, para evitar traições, como aquelas que ocorreram no Vale de Arryn. Com o tempo, os reis Lannisters foram casando com nobres Andalas, e quando o rei Geralt III morreu sem um herdeiro homem, um conselho nomeou Sor Joffrey Lyden, marido ândalo da única filha de Geralt, para tomar a coroa, e ele assumiu o sobrenome Lannister. Assim, a casa Lannister se tornou uma casa ândala, embora seu nome, da Era dos Primeiros Homens, permanecesse. O ouro de Rochedo Casterly, de Castamere, dos Montes Pendrick e do Dente Dourado fizeram dos Lannisters a casa mais rica dentre as grandes casas dos Sete Reinos. A fortaleza de Rochedo Casterly foi construída sobre uma mina, dentro da rocha. De sua posição de poder, a casa Lannister governou as terras ocidentais e influenciaram toda a Westeros, devido ao seu enorme poderio financeiro. A casa Lannister tinha uma espada ancestral de aço valeriano, a Rugir o Brilhante, mas ela foi perdida pelo rei Tommen II Lannister quando ele foi para Valíria e nunca mais retornou. Os Lannisters ficaram obcecados procurando uma substituta.
Quando Lélia Lannister, esposa do rei Armund II Ari das Ilhas de Ferro, foi mutilada pelos homens afogados, o sobrinho dela, o rei do Rochedo, começou uma violenta guerra contra as Ilhas de Ferro. Os Lannisters no reinado dos Targaryen. A casa Lannister em 275 d.C., Tywin, Cersei, Jaime, Tyrion. A Guerra da Conquista começou quando Aegon I Targaryen desembarcou em Westeros com seus homens e 3 dragões. Eles rapidamente varreram a terra, tomando o leste sem muitas dificuldades. Quando Aegon marchou para o oeste, Loren Lannister, o rei do Rochedo, se aliou com Mernono Gardener, o rei da Campina, para enfrentar os Targaryens. Os 2 exércitos, conhecidos como a Tropa dos Dois Reis, tinham mais de 55.000 soldados, incluindo 5 cavaleiros, enfrentando Aegon e seus 10.000 homens, muitos recrutados entre lordes não muito confiáveis que haviam recentemente dobrado o joelho. A batalha parecia favorável aos Lannisters e aos Gardeners, mas Aegon Targaryen e suas irmãs vieram dos céus com seus dragões, queimando o campo de batalha e matando mais de 4.000 homens nas chamas, incluindo o rei Meryn e sua família, no que ficou conhecido como Campo de Fogo. O rei Loren fugiu, mas logo depois foi capturado e decidiu abrir mão de sua coroa e dobrar o joelho para o rei Aegon I Targaryen. Aegon decidiu manter Loren como senhor de Rochedo Casterly e lhe nomeou seu protetor do oeste. Os Lannisters se envolveram na Grande Guerra Civil Targaryen, a Dança dos Dragões. O conflito se iniciou como uma disputa de sucessão após a morte do rei Viserys Targaryen, colocando frente a frente sua filha Rhaenyra Targaryen, nascida de sua primeira esposa Aemma da casa Arryn, e o seu filho Aegon II Targaryen, nascido de sua segunda esposa Alicent da casa Hightover. O chefe da casa Lannister naquela época, Lord Jason Lannister, apoiou os Verdes, a facção que apoiava Aegon II. O irmão de Jason, Sor Tyland Lannister, havia sido mestre de navios e membro do pequeno conselho do rei Viserys, e Tyland foi nomeado mestre da moeda no começo da dança, e ele tomou o tesouro real e o dividiu em 4 partes. Uma foi deixada aos cuidados do Banco de Ferro de Bravos para a segurança, a outra foi posta sob forte guarda em Rochedo Casterly e a terceira foi mandado para a Vila Velha. O resto da fortuna ficou com os Verdes para subornos e presentes, além de financiar a contratação de mercenários. Lord Jason foi morto na Batalha do Ramo Vermelho, deixando Rochedo Casterly em desordem. A tropa Lannister, sob comando do Lord Leford, foi estraçalhada durante a Batalha da Margem do Lago, uma das mais sangrentas da guerra. Após a queda de Porto Real, Tyland foi mandado para ser torturado para que entregasse onde o tesouro real havia sido escondido. Algumas décadas mais tarde, durante a primeira rebelião Blackfyre, Lord Daemon Lannister permaneceu leal aos Targaryens. O general rebelde, Sor Quentyn Ball, derrotou as tropas Lannister nos portões de Lannisporto. Daemon e seu herdeiro, Sor Tybolt, participaram do torneio de Valfreixo. Tybolt se tornou o Lorde de Rochedo Casterly quando Daemon faleceu durante a Grande Praga da Primavera. Gerald Lannister foi prometido à senhora Rhaene Weber, mas ele preferiu ficar em Rochedo Casterly com seu irmão Tybolt. Quando o Lorde Dagon Greyjoy saqueou a costa ocidental durante o reinado de Aerys Targaryen, a casa Lannister lutou contra ele no mar e na terra. Lord Tywin Lannister, o Leão de Rochedo Casterly. Durante o governo de Titus Lannister, a casa caiu em tempos difíceis. A fraqueza de Titus permitiu que ele fosse desafiado pelos próprios vassalos. Eventualmente, seu filho Tywin Lannister, veterano da Guerra dos Reis de 9 Moedas, se empenhou para restaurar o poderio de sua casa, cobrando todo o dinheiro emprestado por seu pai, exigindo reféns daqueles que não tinham como pagar e também requeriu novos votos de lealdade. Quando as casas Rhaene e Tarbeck se levantaram em revolta, Tywin agiu rápido e os massacrou, chacinando suas famílias e destruindo seus castelos. Estes eventos restauraram a força da casa Lannister e fez de Tywin um homem temido e respeitado.
Logo em seguida, ele foi feito mão do rei por Aerys II Targaryen, uma posição que manteria por anos e desempenharia com sucesso. Quando Aerys II foi capturado durante o desafio de Valdocaso, pelas mãos de Denys Darkly, a postura conservadora de Tywin, que demorou 6 meses para resolver a questão, iniciou uma rixa entre o rei e sua mão. A paranoia e a inveja de Aerys para com Tywin, além do desejo do rei pela esposa de sua mão, Joanna, fez com que os dois começassem a desenvolver uma inimizade. Tywin nunca foi um homem jovial, mas a morte de Joanna durante o parto do seu terceiro filho, Tyrion, o entristeceu gravemente. Seu irmão, Kevan, se tornaria seu segundo em comando. Sua irmã Jaina acabou cuidando dos seus filhos. Seu outro irmão Tiget morreu de varíola e o irmão mais novo, Gerion, partiu para Valíria, para nunca mais ser visto. Apesar dos esforços de Tywin para tentar preservar um poderoso legado, a vida em Rochedo Casterly era um tanto disfuncional. Seus filhos gêmeos, Cersei e Jaime, começaram uma relação incestuosa já muito jovens. Cersei, quando ainda era uma jovem donzela, visitou uma bruxa da floresta chamada Magia Ran, que deu vislumbres do futuro de Cersei, plantando nela sementes de paranoia. Logo em seguida, Cersei matou sua amiga Melara Terspoon, que havia testemunhado a profecia. Tyrion, que tinha apenas 13 anos, estava passeando com Jaime quando ele conheceu uma mulher chamada Comum Tisha e posteriormente se casou com ela, algo que enraiveceu Tywin, que mais tarde mandou seus homens estuprarem e matarem ela. Lord Tywin ofereceu Tyrion para casamento para as casas Mateu, Igtover, Royce, Florent e Tully, mas foi rejeitado. Jaime, por outro lado, era um jovem guerreiro promissor e foi feito cavaleiro por Sir Arthur Dayne. Tywin ficou devastado quando Jaime se juntou à guarda real do rei Aerys II, quebrando uma provável proposta de casamento com Lysa Tully. Depois deste acontecimento, que Tywin viu como o rei Aerys roubando seu herdeiro, junto com o fato do rei ter se recusado a casar seu filho, Rhaegar Targaryen, com Cersei, Tywin renunciou à posição de mão e voltou para Rochedo Casterly com Cersei. Na verdade, isso estragou os planos de Jaime, que havia se juntado à guarda real apenas para ficar perto de Cersei. Ele teve que ficar servindo em Porto Real, enquanto sua irmã estava em Rochedo Casterly. Durante a rebelião de Robert, onde as terras da tempestade, o norte, o vale e as terras fluviais se levantaram em revolta contra Aerys II e os Targaryens, os Lannisters decidiram permanecer neutros inicialmente. Foi só quando o exército Targaryen foi derrotado pelos rebeldes na Batalha do Tridente, que resultou na morte do príncipe Rhaegar, que Lord Tywin decidiu se juntar a Robert Baratheon, o líder rebelde, mas ele o fez à sua própria maneira. Inicialmente, marchando à frente de uma grande tropa das terras ocidentais, ele chegou a Porto Real, a capital dos Sete Reinos, para jurar novamente lealdade a Aerys II. Apesar dos conselhos de que não abrisse os portões, o rei deixou que Tywin entrasse e então começou o saque da capital. Os soldados Lannister roubaram, mataram e estupraram, destruindo a última base de poder dos Targaryen. Na Fortaleza Vermelha, Sir Jaime Lannister, o único membro da guarda real na capital, se voltou contra seu rei, violou seus votos e matou Aerys nos pés do trono de ferro, pondo um fim na dinastia Targaryen. Enquanto isso, cavaleiros de Tywin massacraram o resto da família real, incluindo as crianças, exibindo seus corpos para Robert Baratheon como um gesto de lealdade. Logo em seguida, Cersei, a filha de Tywin, se casou com o recém-coroado rei Robert e o casamento real e a quantidade enorme de dinheiro que Robert passou a dever a Tywin só fez o poder dos Lannisters crescer. Lord Tywin passou os próximos anos sedimentando seu poder e tentando garantir, acima de tudo, que seu legado perdurasse. A Guerra dos Tronos, sem o conhecimento da maioria, e isso incluía sua própria família, a rainha Cersei e Sir Jaime Lannister, realizaram, durante a maior parte de suas vidas, um caso de amor incestuoso. Todas as 3 crianças reais, supostamente de rei Robert e Baratheon, são na verdade de Jaime.
Lord Eddard Stark e sua esposa Catelyn suspeitam dos Lannisters de terem mandado matar o predecessor de Eddard como mão do rei, Lord Jon Arryn, e também de tentar matar seu filho, Bran. O último é verdadeiro, como um menino foi uma testemunha de sua fornicação. O rei Robert nomeia Jaime o novo protetor do leste em vez do filho de Jon, Robert Arryn. Lady Catelyn Stark captura Tyrion Lannister na estalagem da encruzilhada para levá-lo a julgamento, levando Lord Tywin a enviar invasores para as terras fluviais numa tentativa de atrair Lord Stark para o campo, esperando capturá-lo para uma troca. Eddard, no entanto, é perseguido nas ruas de Porto Real por Sir Jaime e é ferido no corpo a corpo. Devido a isso acaba enviando outros homens em seu lugar. Tyrion Lannister escapa do Vale de Arryn, mas a guerra continua. Cersei prende Eddard Stark. Tywin e Jaime ganha várias batalhas sobre os Senhores do Rio, mas os Tully logo se juntam com o filho de Eddard, Robb Stark, e exército nortenho. Tywin repele o exército dos nortenhos sob o comando de Roose Bolton em uma batalha no Ramo Verde, mas esta força despeja ter sido um chamativo. Com Tywin distraído, Robb captura Jaime Lannister no Bosque dos Murmúrios, e quebra o cerco de Correrioen na Batalha dos Acampamentos. Enquanto isso, Cersei teme por seus filhos caso Eddard Stark informe Robert sobre o parentesco de seus filhos. Ela designa seu primo Lancel Lannister, o escudeiro de Robert, fornecer ao rei um vinho forte durante uma caça a javalis. Isso resulta no fato de Robert acabar recebendo o ataque forte do javali, fazendo assim ele se ferir gravemente. Logo Cersei faz seu filho Joffrey Baratheon tornar-se rei, e ele ordena a execução de Lord Stark, arruinando qualquer chance de paz entre os Stark e o Tronos de Ferro. Jaime, apesar de sua ausência, é nomeado Senhor Comandante da Guarda Real do Lannister, tendo sido nomeado mão do rei, envia seu filho Tyrion para assumir suas funções enquanto ele batalha nas terras fluviais. A Fúria dos Reis. Os irmãos de Robert, Stannis e Renly Baratheon, cada um disputa o direito de Joffrey Baratheon ao Trono de Ferro, enquanto Robb Stark é nomeado Rei do Norte. O conflito se torna então conhecido como a Guerra dos Cinco Reis. Tyrion e Cersei Lannister competem pela influência em Porto Real, com Tyrion agindo constantemente. Desesperado para aliados, ele faz movimentos para aliar-se com a Casa Martell. Parte disso envolve o casamento da irmã de Joffrey, a princesa Myrcella Baratheon, com Tristan Martell. Quando seu navio deixa o porto, a família real é surpreendida por um provocado pelo rei Joffrey. Jaime Lannister continua na masmorra de Correrio, apesar das tentativas de libertá-lo. Cersei o substitui na cama por seu primo, Lancel Lannister. Quando as forças Stark invadem as terras ocidentais, o exército de Tywin marcha de Arrynhal, mas é impedido acesso às suas terras natais por Sir Edmund Tully na Batalha dos Vals. Como resultado, o exército do rei Robb destrói um terceiro exército ocidental sob o comando de Stafford Lannister na Batalha de Cruzaboi e invade as terras do oeste, mas Tywin está perto o suficiente de Porto Real para defender a cidade quando houver o ataque do autoproclamado Rei Stannis Baratheon. Devido à presença de Tywin, os preparativos defensivos de Tyrion e uma nova aliança com a Casa Tyrell, sendo assim os Lannisters conseguem derrotar Stannis na Batalha da Água Negra. Seguindo os fatos, após a Batalha da Água Negra, a maioria dos que eram vassalos a Stannis Baratheon declaram agora sua lealdade a Joffrey, e Lord Tywin assume a regra por direito próprio. Lancel recebe as terras que eram pertencentes à Casa Darry, formando agora a Casa Lannister de Darry. Catelyn Stark, depois de ter ouvido falar das supostas mortes de dois de seus filhos Bran e Rickon Stark nas mãos de Theon Greyjoy, libera Jaime do cativeiro numa tentativa de trocá-lo secretamente por suas filhas Sansa e Arya, tendo desconhecimento que Arya escapou de Porto Real há muito tempo. A Tormenta das Espadas. Tywin Lannister recusa-se a nomear Tyrion como herdeiro de Rochedo Casterly. Em vez disso, o faz mestre da moeda e o casa com Sansa Stark para sua reivindicação a Winterfell e nega aos Tyrell a possibilidade de casá-la com Vilas Tyrell. Tywin nomeia seu irmão e sua mão direita, Kevan Lannister, ao cargo de mestre das leis.
Tuvin também desposa Joffrey e Baratheon a Margaery Tyrell, e tenta casar novamente Cersei, esta vez com Vilas Tyrell, mas o senhor Mace Tyrell recusa sob a pressão de sua mãe, Olenna Redivine. Cersei é evitada no pequeno conselho, e sua regência sobre o rei Joffrey está encerrada. Quando Tywin descobre que Robb Stark se casou com uma filha de um de seus pequenos vassalos, Jaime Westerling, ele começa a conspirar com a mãe de Jaime, o desprezado Lord Walder Frey e o oportunista Lord Roose Bolton para derrubar o Rei do Norte. Esta traição é realizada no casamento nas gêmeas de Edmure e Tully Roslin Frey, quando Robb, Catelyn e muitos outros são assassinados sob o direito de hóspede. Após isso, as casas Stark e Tully perdem a suzerania do norte e terras fluviais respectivamente, substituídos respectivamente pelas casas Bolton e a Baelish de Arrenhal. A maioria de seus vassalos regressam à paz do rei após o casamento vermelho, quando o rei Joffrey morre inesperadamente em sua festa de casamento. Cersei erroneamente acusa Tyrion da ação. Tywin é um juiz no julgamento, junto com Mace Tyrell e o príncipe Oberyn Martell, a víbora vermelha de Dorne. Depois de um bando de testemunhas difamar Tyrion, incluindo aqueles que ele pensava que eram seus amigos, o anão exige um julgamento por combate. O cavaleiro Gregor Clegane é apontado campeão real, e o príncipe Oberyn luta por Tyrion em um esforço para vingar sua irmã a princesa Elia Martell, morta durante o saque de Porto Real por ordens que ele diz que veio de Tywin Lannister. Oberyn perde e Tyrion é condenado à morte. Jaime, entretanto, fez o seu caminho para Porto Real com Brienne de Tarth, espada jurada de Catelyn Stark. A caminho, ele perde a mão de espada por ordem de Vargoat, o que governa Real a serviço dos Stark. Seu retorno à capital, ele se encontra um homem mudado, cada vez mais em desacordo com sua família. Ele briga com seu pai Tywin, recusando-se a renunciar à guarda real para tornar-se herdeiro de Rochedo Casterly. Antes que Tyrion seja executado, Jaime o liberta de sua cela. Tyrion revela a infidelidade de Cersei e aceita a falsa responsabilidade pela morte de seu sobrinho Joffrey. Durante sua fuga, Tyrion mata seu pai Tywin com uma besta, o Festim dos Corvos. A morte de Tywin Lannister pesa sobre a casa Lannister. Cersei retoma sua regência, agora sobre o recém-coroado Tommen e Baratheon, e quer começar a provar que pode ser uma melhor governante do que seu pai. Ignorando os planos de seu pai, ela enche o pequeno conselho com seus próprios lacaios. Como rainha regente, ela tenta nomear Jaime Lannister como mão do rei, mas ele se recusa. Ela responde dizendo que ela era uma tola por tê-lo amado. Depois do funeral de Tywin, Cersei carrega Jaime com a campanha de limpeza nas terras fluviais de senhores que ainda são rebeldes, começando com o levantamento do cerco de Correrio que fora tomado por Brynden Tully dos Frey. Enquanto marcha, Jaime tenta aprimorar sua esgrima na mão esquerda e confronta seu primo Lancel Lannister em Darry. Kevan Lannister reconhece Cersei como senhora de Rochedo Casterly. Ela lhe oferece a seu tio Kevan a posição de mão do rei, que ele recusa, salvo se ele também puder assumir a regência. Cersei se recusa a desistir de seu poder e nomeia David Lannister como novo protetor do oeste para negligenciar Kevan, e Daemon Lannister é nomeado castelão de Rochedo Casterly. Finalmente ela faz o senhor Aerys Swift a mão do rei, porque ele é um homem tratável e ele é um refém contra Kevan. Cersei coloca uma recompensa pela cabeça de Tyrion, resultando na morte de muitos anões inocentes ao longo dos reinos. Apesar do casamento de Tommen com Margaery Tyrell, Cersei começa a conspirar contra os Tyrell, que ela suspeita de intriga. Ela dá uma empregada doméstica suspeita de espionagem a Qyburn, seu sinistro mestre dos sussurros, por suas experiências com necromancia, juntamente com o cadáver de Gregor Clegane, morto da lança envenenada da víbora vermelha. A rainha Margaery quer que seu irmão Loras Tyrell se torne o mestre de armas do rei Tommen, uma oferta que Cersei recusa firmemente.
Quando os homens de ferro de Euron Greyjoy invadem a Campina, Cersei concede a Loras seu desejo de tomar o comando de Pedra do Dragão, esperando que ele tome o castelo rápido para liberar a frota Redivine. Suas esperanças são cumpridas. Para erguer fundos para construir uma nova frota real, Cersei congela todas as dívidas da coroa, irritando o Banco de Ferro de Bravos e a Fé dos Sete, e também tem o Alto Septão, escolhido por Tyrion, que fora assassinado. Ela tenta acalmar a igreja, permitindo o retorno da fé militante, mas o novo Alto Septão aprende por suas fornicações, assassinatos e outras miríades de pecados. Ela escreve uma carta apaixonada a Jaime, implorando-lhe para defendê-la em um julgamento por combate, mas ele queima a carta sem resposta. Lord Orton Merryweather substitui Aerys Swift como mão do rei. A Dança dos Dragões. Kevan Lannister assume como regente do rei, começa a tentar desfazer os problemas políticos de Cersei. Para acalmar os aliados Tyrell, ele nomeia Lord Mace como mão do rei, e seus vassalos Paster Redivine e Randil Tarly para o Pequeno Conselho. Ele também visita Cersei presa, confrontando-a sobre seu caso com Lancel e dizendo-lhe que, independentemente do seu julgamento, seu governo está no fim. Quando ela passa por sua vergonha em toda a cidade, barbeada e nua, ele garante que o rei Tommen não testemunhe o evento. Tyrion Lannister, ajudado por Varys, foi levado pelo Mar Estreito. Ali, o aliado de Varys, Illyrio Mopatis, providência, lhe para viajar com uma banda desajustada para procurar Daenerys Targaryen. No caminho, ele percebe que um do grupo é na verdade o exilado Jon Connington, e que seu filho é o filho de Rhaegar Targaryen, o príncipe Aegon, há muito dado como morto. Em um bordel em Senhores, Tyrion é capturado por outro senhor exilado, Jorah Mormont, que pretende ir a Daenerys Targaryen por suas próprias razões. No caminho para Meereen, Tyrion faz amizade com uma anã chamada Mireka, que se apresentou no casamento de Joffrey. Depois de um naufrágio, eles são capturados e vendidos como escravos. Eles são quase mortos por leões no buraco de combate antes da rainha Daenerys pôr um fim a ele. Quando seu mestre morre da égua descorada, o trio junta-se aos segundos filhos, como Tyrion planeja ter Bennikin ao lado novamente de Daenerys e ter a ajuda dos mercenários. Jaime negocia a paz no cerco de Khor Bor, a última fortaleza abaixo do gargalo leal à causa perdida de Robb Stark. Enquanto cavalga de volta para Correrio, ele inesperadamente encontra Brienne de Tarth, que lhe diz que ele deve ir com ela para honrar seu juramento para recuperar Sansa Stark. Kevan é o tentar lidar com a fé militante e a Companhia Dourada aparentemente viva e que apoia Aegon VI Targaryen, é assassinado em seus aposentos por Varys. Espera que com a morte do regente isso vai lançar suspeitas entre Jardim de Cima e Rochedo Casterly. Esses problemas, combinados com as crescentes ameaças à Casa Bolton no norte, a ameaça contínua dos Greyjoy e a incerta lealdade de Dorne, significam que o poder de Lannister não é nada assegurado. Fatos Revelados agradece o apoio. Se inscreva e deixe muitos likes. Apoie o canal Fatos Revelados. Até a próxima.